Nós também não estamos para brincar. Isaías, capítulo 62, versículo 6. Antigo Testamento. Se você só tem Novo Testamento, aí não faz sentido, porque não vai poder achar. Só para os que têm a Bíblia completa. Glória a Jesus Cristo. A Bíblia completa implica Novo Testamento e Antigo Testamento. Glória a Jesus Cristo. Isaías 62, versículo 6. E quando se fecha a sala, então quando acontece isso, aconteceu um, já nem conseguem ter mais acesso, começam a encontrar um bloqueio. E acredito que muitos estão até na dificuldade em entrar. Para não dizer muitos até que já desistiram, né? Perceberam logo que a sala foi fechada, não entro mais. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Quero falar um pouco acerca do glória a Jesus. Da revolta e determinação em Cristo Jesus. Ou seja, sim, revolta, glória a Deus, e determinação em Cristo Jesus, como poderia ser também a revolta, sim, né? Porque a revolta implica tomar uma certa atitude, glória a Deus, para é isso que eu quero falar. Já, não é? Se já podemos começar. Não vamos aqui esperar mais pessoas. Glória a Deus. Quem já entrou, amém. Quem não entrou, também amém. Louvado seja Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O profeta Isaías, um profeta que foi muito usado pelo Senhor Deus vivo, que até viu os dias do Messias, viu o nascimento do Messias, glória a Deus, viu na sua visão uma virgem concebeu e deu à luz ao Deus Emanuel, ao Emanuel, Deus conosco, glória a Jesus Cristo. E também viu o sofrimento do Emanuel, viu tudo por um pouco. Louvado seja Deus. E agora vemos ele a preferir essas palavras usado pelo Senhor
sim, exortando, claro, o povo, depois de certas situações, vicissitudes e muitas oposições. Só vê que nos seus dias, o profeta Isaías, várias vezes a própria nação, claro, com vários reinados, não é? De vários reis, como por exemplo nos dias do próprio Ezequiel, para além de Ezequiel, de outro rei também. Glória a Deus. Ezequiel não, Ezequias. Não sei que está correto, porque Ezequiel foi um profeta. Ezequias é que foi rei. Glória a Deus. Várias vezes o inimigo, os assírios, procuraram invadir, sim, Jerusalém, mas o profeta intercedia, orava em favor da cidade, como nos dias do profeta, do rei Ezequias, e Deus dava livramento. Mas em certa parte também o povo, como tinha pela mania, querer sempre se afastar, se desviar, e aquilo também acabava provocando a indignação, a ira, a fúria da parte do Senhor Deus vivo. Mas neste capítulo 62, Isaías mostra a glória de Deus para aquele povo, que Deus era o Deus deles, que apesar de tudo ele não tinha se esquecido deles. Glória a Deus nas alturas. E que por amor a eles, por amor a Jerusalém, por amor a Sião, o Senhor não, glória a Deus, se calaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem que ele faça com que a justiça de Sião fosse, glória a Deus, aparecer e resplandecer, e se tornar como se fosse uma tocha acesa, como uma brasa acesa entre as nações, ou que os demais povos pudessem ver aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Glória a Jesus Cristo. E assim ele exorta que o povo que tinha o Senhor como seu Senhor, a ter consciência de que o Senhor Deus vivo velava por eles, que o Senhor Deus vivo tinha colocado proteção. Por isso ele fala, ó Jerusalém, sobre teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Porque eles estavam constantemente em pavor, em temor, em receio de que pudessem ser invadidos. Como eu disse, sempre vivo nos dias de Ezequias, o rei lá da Síria enviou seus homens e eles cercaram, nesse caso fala de Senaqueribe, cercou Jerusalém e queria invadir Jerusalém. E o rei atemorizado, apavorado, não só nos dias de, como eu já disse, Ezequias, mas também como do outro rei, atemorizados, apavorados, porque eles, humanamente falando, não tinham capacidade militar para fazer frente ao exército lá do rei da Assíria. E eles assim clamaram. O rei implorou, enviou uma carta na mão dos anciãos e levaram até Isaías. Isaías, glória a Deus, confortou, e a solução veio da parte do Senhor Deus vivo. Não só, como já disse nos dias de Ezequias, como também de outros reis, que confiavam no Senhor, claro, porque os ímpios, aqueles reis ímpios, acabavam correndo em busca de socorro da parte de outros reis, e que várias vezes também não tiveram êxitos, acabaram sendo frustrados. Glória a Jesus. O Senhor mostra-lhes que o Senhor tinha posto guardas sobre os muros de Jerusalém, que de dia e de noite, de forma contínua, não se calariam. Mas vamos perceber, esses guardas que Isaías falava, será que eram guardas físicos? Eram homens armados fisicamente que estavam sobre os muros de Jerusalém? Não é isso. Na verdade, existiam guardas físicos, existiam aqueles que eram chamados de sentinelas, já que as cidades, a maioria das cidades, nem todas, mas a maioria, eram construídas sobre fortes muralhas como forma de se protegerem da invasão inimiga.
Eles levantavam fortes muralhas e punham portões de ferro, faróis de ferro, enfim. E Jerusalém não era exceção. Eles tinham levantado muralhas e assim como se punha muralhas, também punha-se lugares, sabe, aquelas torres de vigia onde os vigilantes ficavam de um lado como do outro lado, que na porta principal da entrada, depende da cidade, havia aquela cidade que tinha uma só entrada, havia outras que tinham mais de uma entrada, 2, 3 entradas e saídas. Sim. E lá nas suas portas punham sempre nas sentinelas para controlar as pessoas que entravam e saíam. E para além disso, em algumas extremidades também punham também sentinelas para controlar o movimento daqueles que vão chegando, vão saindo. Pode ser que esteja a chegar um movimento estranho do inimigo, coisa semelhante. E se a sentinela ou as sentinelas vissem um movimento estranho de homens armados, de bandos, de camelos, de homens, enfim, a se movimentar, ele tinha que logo tocar a buzina para alertar. E a forma como ele tocava a buzina já dava a entender que já estava a acontecer alguma coisa. Por isso eles não poderiam dormir nem de dia nem de noite. Claro que havia renda, ou então troca de turno. Mas aquele que estivesse a vigiar de noite não poderia dormir. Aquele que estivesse nesse distrair, aquele que estivesse a vigiar de dia, também é a mesma coisa. Tem que estar atento. Por isso estava lá como atalaia, como vigilante. Sim, para vigiar. Glória a Deus. Isso fisicamente existia. Mas só que isso que Isaías estava a falar não tinha nada a ver com algo físico. Não. Porque eles até estavam conscientes que existiam esses atalaias, que existiam esses vigilantes que estavam sobre as muralhas, sobre as torres que eles tinham levantado para vigiar. Mas não era desses que Isaías estava a se referir. Claro, usado pelo Senhor. Estava a falar de guardas, de vigilantes espirituais, que são seres angelicais, que estavam sobre as muralhas de Jerusalém, guardando Jerusalém. Significa que Deus estava a mostrar-lhes que eles precisavam confiar no Senhor, precisavam simplesmente tomar uma atitude, não só de confiar no Senhor, glória a Deus, mas de se revoltar e não aceitar a humilhação, aquela situação que eles estavam a passar, mas que eles, glória a Deus, tomarem atitude positiva, não negativa, porque existem atitudes que são negativas. Aquelas atitudes que são tomadas, por exemplo, alguém toma uma atitude e diz: a partir de hoje não quero mais, não vou orar, não vou jejuar, não vou mais me consolar por isso, não está a me resultar em nada, não está a funcionar, vai tomar uma atitude e vai pecar. É atitude, mas só que negativa. Como pode ser uma atitude que também que seja negativa, mas que aos olhos humanos pode parecer algo normal, mas pode trazer ruínas, tá vendo? Assim como existem atitudes negativas, existem também positivas. Mas nesse caso está-se a falar de tomar atitudes positivas. Glória a Deus. Que possam trazer resultados positivos na sua vida espiritual e, consequentemente, em todas as áreas da sua vida. Já que o espiritual influencia o físico. Glória a Deus. Então, atitudes que possam beneficiar a sua vida espiritual e que se repercutam na sua vida física. Amém? Glória a Deus nas alturas. O Senhor, da parte do seu servo Isaías, estava a mostrar que eles precisavam confiar, que eles precisavam ter fé, certeza de que o Senhor tinha posto guardas. Se eles não tinham conhecimento, já estavam de ter conhecimento, e porque já tinham conhecimento, então precisavam acreditar, confiar no Senhor. Que o Senhor tinha posto guardas sobre as muralhas de Jerusalém, sobre os muros de Jerusalém. E esses guardas não dormiriam nem de dia nem de noite, de contínuo estariam a vigiar por eles. Só que eles não viam esses guardas, só viam os que o rei tinha ordenado, como era o normal, o costume. Mas eles não viam esses guardas que o Senhor estava, ou que Isaías falava. Então eles precisavam acreditar, porque não poderiam ver com olhos nus, com olhos físicos, mas sim com olhos da fé, acreditar que existiam, que estavam lá. Quem se lembra da história de Ezequiel, de Eliseu? Eliseu, um certo dia, foi cercado
ele e o seu mancebo, o seu moço, o seu discípulo, pelo exército do rei da Assíria. Dos sírios, nesse caso, sírios. Sim, cercaram ele, não da Síria, mas dos sírios. Esses sírios mesmo que estão lá, no norte de Israel. Por quê? Porque todo o plano que o rei daquele lado, que é da Síria, não da Assíria. Existia a Síria, estava mais no sudoeste de Israel, e existia, e como existe até hoje, e o nome não mudou, não mudaram o nome, essa que é a Síria, que fica no norte. Tá bem? Acontece que aqui o rei da Síria, nesse caso do norte, ele forjava plano para invadir Israel. Tá bem? Forjava um plano para invadir Israel. E Israel, naquela altura, era o reino do norte, já que o reino estava dividido em dois. Reino do sul e reino do norte. O do sul, glória a Deus, era que? Judá, cuja capital é Jerusalém. Ficou dividido assim. E o norte permaneceu com o nome Israel. E a capital estava lá em Samaria. Havia vezes que também mudava, né? Dependia muito do rei. Tá vendo? Acabe foi colocar o palácio dele lá em Jezreel. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que o rei lá dos sírios forjava um plano para invadir Israel. De repente, ele descobriu que o seu plano estava bloqueado. Porque o rei lá de Israel conseguia dar conta e armava já emboscada. Quando eles tentavam sair, eram surpreendidos. E eles começaram a se questionar, mas como assim? O que está acontecendo? Isso existe algum espia no nosso meio que está fazer com que o rei de Israel tenha o conhecimento de tudo que nós estamos a forjar. Como é que pode a gente forjar isso quando a gente tenta fazer isso? Nós somos apanhados de surpresa, somos surpreendidos. Só pode existir alguém no nosso meio que está a dar informações. E ele começou a desconfiar. Quem? Entre eles começaram a se desconfiar. Mas de repente levantou-se lá um que durante aqueles dias que fez investigações, foi espiar, e ele descobriu o que estava acontecendo. E ele disse ao rei: "Oh, meu rei, eu descobri o que está acontecendo." "O que está acontecendo? Quem é o espia entre nós? Fala, já vou cortar-lhe a cabeça." Ele disse: Não existe entre nós nenhum que é espia. Eu fui espionar lá em Israel e eu descobri o que está acontecendo. Existe um profeta lá em Israel, de nome Eliseu. Ele está a dar todas as informações ao rei lá de Israel. Mas como assim? Se ele nem está aqui entre nós? Não, ele não precisa estar aqui. Ele tem o seu Deus. E tudo que nós tratamos aqui, tudo que o rei trata em foro fechado, ele consegue ouvir tudo, por incrível que pareça. Ele ouve tudo e ele transmite lá ao rei deles. Por isso o rei deles tem todas as informações e ele bloqueia tudo que nós projetamos contra ele. E ele disse: isso assim, então façam o seguinte, vão até lá onde esse profeta está, na cidade onde ele está, prendem ele e trazem ele aqui. E assim, um exército se levantou e foram para ir prender o profeta Eliseu até a cidade onde estava. E ele não estava lá na cidade onde estava o rei de Israel, não. O rei estava lá na capital do reino. Ele estava numa outra cidade. E quando que chegaram, eles cercaram aquela cidade. Pelo visto era uma cidade pequenininha, ou uma vila, né? Um vilarejo, quizá mesmo até uma aldeia. Cercaram aquilo. E o jovem, o moço do profeta, sai de noite por aí, para ir fazer xixi, para alguma coisa. Já sabe, né? Os banheiros, os balneários, não é como hoje que estão dentro de casa, é só levantar, você vai até lá volta. Mesmo hoje também existe casas que os balneários e banheiros estão separados, tem que abrir a porta e sair e ir para fora. Antigamente pior ainda, não é?
que as latrinas, os vasos sanitários, enfim, estavam bem separados. E lá naqueles matos, mesmo ele não quer entrar naquelas aldeias, entrar lá no mato. Com medo de ser preso pelo inimigo, ser agarrado, ser surpreendido por um animal selvagem, por um quifumbi, como antigamente, né? Ou então um demônio ou coisa semelhante. Ele abre a porta, sai por aí fazer xixi no capim ou no mato. De repente está a olhar, está a ver ao longe, epa! A aldeia toda cercada. Homens armados até os dentes, com seus cavalos, se for hoje, tanques e carros blindados, todo de homens bem armados, cercaram a aldeia, sobre os montes e aquilo tudo. E o rapaz precipitado já não foi fazer mais xixi, voltou a correr. Meu senhor, mestre, estamos perdidos. O que é que se passa? E Eliseu estava a dormir, era de noite. Epa, estamos cercados. Um grande exército cercou a aldeia. Como assim? Eliseu levanta-se, abre a porta, espreita e vê. Na verdade havia um exército grande que cercou todo aquele lugar. E Eliseu disse-lhe: mas menino, não temas, não tenhas medo. Como assim não vou ter medo se nós estamos cercados? Vamos ser capturados e mortos. Porque são sírios. Ele disse-lhe novamente: não temas, porque maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E assim Eliseu orou a Deus: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja, para que ele possa ver o exército que está conosco. E assim Deus abriu os olhos da alma daquele mancebo. Olhos da alma, não é os olhos da fé. Uma coisa é olhos da fé, outra coisa é olhos da alma. Olhos da fé são o quê? São aqueles olhos que nos fazem acreditar em coisas mesmo que nós não estamos a ver, ter certeza. Ter certeza, e prova das coisas que não estamos a ver e das coisas que nós estamos a esperar que nós vamos receber, as que não estamos a ver que eles existem. Tá bem? Você confessa aquilo que você não está a ver, você confessa aquilo que você não recebeu, mas que você tem certeza que vai receber. Isso é a fé que nos faz enxergar além. Está passando um problema, está passando uma situação difícil, mas você toma atitude enérgica em prosseguir, em continuar. Você diz: enquanto eu não alcançar o que eu desejo, não desisto, não volto para trás, não retrocedo, eu nunca não abro mão. Você toma, você glória a Deus. Você se levanta e você, glória a Deus, determina e assim, glória a Deus, permanece na sua determinação, não desiste por nada. Oh, aleluia. Então a fé faz enxergar aquilo que humanamente ou com os olhos da carne você não pode enxergar. Por isso que a fé é loucura. Como é que pode o homem não estar a ver, a dizer que está a ver? Mas agora existem olhos da alma. Olhos da alma, quando se abrem, você vê o mundo espiritual, como se estivesse a ver o mundo físico. Só que Deus não nos fez para vermos o mundo espiritual. Por isso os feiticeiros têm olhos aqui, que vêm, enxergam o mundo espiritual, se movem no mundo espiritual, ou que têm olhos abertos. Isso diante de Deus é abominação. Tá vendo? É abominação. Por isso a feitiçaria, a prática da feitiçaria é abominação diante de Deus. Tá vendo? Mas como, glória a Deus, Eliseu pediu aquilo a Deus e Deus concordou, porque se Deus não concordasse, Deus não abriria os olhos daquele mancebo. Mas Deus concordou, e quando o próprio Deus concorda, então faz as coisas, aí já não há pecado, já não há transgressão, é Deus. Tá vendo? Ele é Deus. Glória a Jesus.
Ele faz o que ele quer, o que ele bem entender, e ninguém tem direito dele questionar. Ninguém no universo. Ninguém, nem anjos, nem nenhum, nem outro, ninguém tem direito nem autoridade dele questionar. Só devem ficar calados e acabou. Tá vendo? Glória a Deus. Porque ele próprio fala através de Isaías. Quem é o Caco? Até o Caco. Ele compara o ser humano, dizendo o ser humano como se fosse comparando-o como um Caco. O Caco vai questionar ao seu dono: por que você me fez isso? Por que você me fez assim? Por que você me fez com esse quê? Com essa abertura? Por que você me fez com esse aqui? Caco vai questionar aquele que lhe fez. Um Caco. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus expulsou Satanás do céu. Queria questionar, não pode, por que sou todo poderoso que tem que ser adorado? Ele diz, seu atrevido, seu maldoso. Quando eu fazia as coisas, tu estavas lá. Então, desaparece daqui. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. E até hoje anda inconformado, né? O diabo, nesse caso Satanás. Eles, como é que pode? Nós só pecamos uma vez e nos expulsou do céu. Mas esses humanos estão sempre a pecar e estão sempre a ser perdoados. Por que isso? Eu não estou a entender isso. Isso é injustiça. E só uma vez dizer injustiça, eu faço o que eu bem querer. Quem estou para me questionar? E ele se diz, isso é complicado, mas eu vou me vingar dos humanos. Tá vendo? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abre os olhos daquele mancebo, e aquele mancebo, o discípulo de Eliseu, de repente viu sobre os montes que estavam em volta daquela aldeia, daquele vilarejo, cavalos de fogo e seus cavaleiros, com espadas flamejantes. E era um exército muito numeroso, maior do que aquele dos sírios. E o rapaz viu, tá vendo? Cavalos de fogo e seus cavaleiros em chama, com as suas espadas flamejantes. Que as espadas flamejantes, que as espadas estavam desembainhadas e assacaladas, açaícas, fogo, pronto para matar. E não terminou por aí. E sabe o que Eliseu fez? Eliseu queria que disse ao seu moço: eu vou te mostrar, o mancebo, que não só isso que você já viu, que eles são maiores do que nós, mas vou mostrar que esses sírios não são nada. Ó Senhor, cega todos eles. Todos eles ficaram cegos. E Eliseu saiu de lá até onde eles estavam, perguntou-lhes: a quem vós buscais? Eles disseram, buscamos Eliseu. E ele disse, está bem, Eliseu não mora aqui, eu vou vos conduzir até onde está o inimigo que vocês estão a buscar. Vocês não estão à busca de Eliseu, porque o inimigo vosso não é Eliseu. Mas pronto, já que vocês querem achar o vosso inimigo, então vou levar até onde quer, né? Até onde o vosso inimigo está. E eles disseram, tá bem, leva-nos. E eles ficaram em fila, foram levados, Eliseu em frente, e eles a caminhar, quer dizer, como ovelhas estavam a ser levados para o matador. Quando assustaram, já estavam lá na cidade e no palácio real, né? Do rei de Israel. Quando o rei viu isso, ficou assustado. Como assim? Eliseu está a trazer aqui os meus inimigos? Esses são sírios. Como é que está a trazer aqui? Mas percebeu, mas estão a vir todos bueiros, como que ovelhas que estão a ser levadas para o matador, todos aprisionados, quer dizer, aprisionados mesmo sem cordas físicas, mas aprisionados no espírito. Eliseu amarrou todos eles, bem maniatados. Sabe quando o mundo espiritual entra em ação? Até o homem mais forte, até o homem mais intelectual, torna-se bueno. Não brinque. Quando o mundo espiritual entra em ação, até aquele que parece ser mais viju é manipulado. Por isso você vê os homens são manipulados por esses falsos profetas, generais, ministros, deputados, estão a ser manipulados, vão até o quimbandeiro.
Está lá o quimbandeiro analfabeto, não sei o que, mas ele vai até lá. Um homem bem estudado, um homem lúcido. Vai lá, deixa dinheiro, é manipulado e enganado. E quando as coisas não dão certo, nem tem coragem de ir lá perturbar ou ameaçar o quimbandeiro. Nada, fica com medo. Aquele gajo é um feiticeiro, vai me fazer mal. Mas se ele é feiticeiro, vai fazer mal. Por que o feitiço dele não conseguiu dar resultados àquele que você foi lá consultar? Nem consegue mais até que, né? Questionar. Se ele questionar, até dizer, porque logo vem um pensamento, vai morrer. E os falsos profetas também é a mesma coisa. Aliás, são todos farinha do mesmo saco. Filhos do mesmo cão. Filhotes do mesmo cão. Que é o diabo. Glória a Deus nas alturas. E o rei de Israel percebeu que Eliseu levou todos eles lá, mas já bem domesticados ou bem dominados. Quando eles assustaram, Eliseu pediu a Deus, Senhor, abre os olhos deles. Os olhos deles se abriram novamente. E eles, quando assustaram, estavam diante do rei de Israel, diante do inimigo deles. Tentaram, ficaram, estamos perdidos. Quietem-se, calma. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo é que é a fé. Homem que tinha Deus. Glória a Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui, tomei esse exemplo para mostrar e confirmar isso que eu estou a dizer. Dos guardas que Deus tinha posto sobre os muros de Jerusalém para vigiar sobre eles. O Senhor disse que não eram guardas físicos, eram espirituais, eram seres angelicais. Tá vendo? Que de dia e de noite estavam a vigiar aquele povo, mas eles não sabiam. Por quê? Porque não tinham olhos para ver, não tinham ouvidos para ouvir. Glória a Deus nas alturas. E não eram olhos da alma, nem coisas assim, eram olhos físicos, olhos da fé, como eu já disse. Eles precisavam acreditar, mas Isaías alerta a eles e mostra-lhes, glória a Deus, para que eles tivessem conhecimento que existiam guardas espirituais que estavam a vigiar sobre eles. E estavam sobre os muros de Jerusalém, de dia e de noite, velando por eles. Glória a Jesus Cristo. Então, se eles são espirituais, como é que iam atuar fisicamente? Então, esses também que apareceram, esses anjos que estavam lá a vigiar Eliseu, não eram espirituais? Os anjos são espíritos. E como é que tiveram influência sobre os homens físicos? Eu sempre disse, já disse há pouco, que o espiritual tem influência sobre o físico. Porque quem lê a Bíblia sabe muito bem que um anjo foi enviado por Deus e que matou mais de 185 mil homens do exército do inimigo que queria invadir Jerusalém. Está percebendo? 185 mil, um só anjo. Deus enviou ele e ele desceu com a sua espada flamejante e começou a matar todos eles. 185 mil, não é 180 mil, não. 185 mil. Tá vendo? Ele poderia matar mais. Acredito que eu creio que eu não sei quantos havia naquele exército. Se sobrou alguém, porque se calhar por Deus permitiu que o mesmo que não fosse morto. Porque aliás os arcanjos são assim. Aquele é um arcanjo. Eles são assim. Quando Deus diz vai, mata, destrói, ele vai destruir. Eu sempre disse, ele não vai querer saber se é crente ou não é crente, ele mata. Se Deus dizer mais ou menos, vai até aquela igreja, começa a matar do altar até abaixo. Vai lá chegar e começar a matar tudo. Vai matar pastor, vai matar não sei o que. Ele mata. O que pode acontecer é que é próprio Deus de antemão colocar já um sinal, tá bem? Fisicamente lá em Israel, aqui no Egito, o sinal que Deus mandou colocar foi o sangue. E Deus enviou aquele anjo, um arcanjo, passou por lá. E aquele arcanjo só não entrou na casa onde havia sangue. Quando ele deparasse assim na porta, tinha sangue, passava, já sabia, aqui não posso entrar. Passava. Ia para um outro,
passava, e o outro entrava, não tinha sangue, entrava. Que significa, se houve um hebreu que não tinha colocado sangue na sua porta, ele entrou lá e matou o primogênito. Está a perceber? Então, hoje já não é o sangue físico, é o sangue espiritual de Jesus Cristo. Tá vendo? Assim, se Deus mandar um anjo mesmo lá, com um arcanjo, olha, vai lá e começa a matar todos os pecadores. E às vezes até ele nem via o arcanjo, vem lá, ele próprio toca nos ouvidos, no que é de Satanás, e Satanás de repente, ele próprio passa numa cidade, passa no céu e começa a matar. Mas quando ele chegar, onde ele vê que tem marca do sangue, de modo espiritual, ele vê, no espírito, não, aqui não posso tocar, vai passar. Quando ele quer que não, ele passa, já sabe que aí não posso tocar. Ou o capanga dele que ele tiver enviado, ou que ele enviar. Mas onde não haver marca, ele passa e começa a matar. Mas às vezes o próprio Deus envia um arcanjo. E eles passam, começam a matar. Mata. Não está bem em Jerusalém. Nos dias de quem? De Davi. Deus manda o arcanjo lá nos ares estendeu a sua espada flamejante. E saía o poder da espada e matava todos. Quer dizer, todos quem quer. Era só cruzar aquela glória a Deus. O poder que saía da espada, aquele poder que atingia eles, e não pensa que o poder era que, mais ou menos nesse caso, sentia-se tipo um vento, o físico estava sobre nada. No físico parecia que não existia na sua. As pessoas só de repente só sentiam dificuldade respiratória, bucaíam. Tá bem? Mas só que o próprio Deus ajudou o rei. O que Deus fez? Tocou no coração dele e ele apressadamente se levantou e correu por aí até descalço, para ir sacrificar, para ir implorar a misericórdia de Deus. Porque ele logo percebeu que a praga já estava dissipar as pessoas. Se aquilo continuasse, toda a cidade iria, e até ele próprio também, se calhar, nem escaparia. E a casa dele também toda seria destruída, não é? Porque aquele arcanjo não sairia de lá enquanto não eliminasse toda a cidade. São anjos nervosos. Eles não dão confiança, nem confiança. Eles só lidam com homens que têm uma vida de oração, uma vida de sacrifício. Não é que oram, não é que jejuam, que tem já uma vida de sacrifício, até um certo nível. Quer dizer que o sacrifício já se tornou vida. Tá, eles têm prazer de descer para virem batalhar em prol desse homem. E eles têm ele como amigo. Mas aquele amigo deve estar lá todo sério, não ri nem nada, não abre a boca para sorrir nada. Porque eles sabem que esse homem também no espírito é um homem nervoso. Não é um brincalhão, não é um comelão, não é nada. É um nervoso no espírito. Então é nervoso com nervoso, estão juntos e vamos embora. Tá bem. Mas agora aqueles molengões, não sei o que, os cambaleantes, os ébrios espirituais, ou que têm uma vida espiritual medíocre. Não, eles não. Aqueles têm que depender daqueles anjos que vêm lá, que Deus envia, um ou dois, para vir ajudar, depende muito. E o mesmo anjo também vai depender muito também das intercessões que a pessoa vai fazendo, para também fortalecer o próprio anjo, para que o anjo também tenha aquela pujança espiritual de fazer frente aos inimigos. Porque se houver aí pecados, se houver coisas, situações do gênero, o anjo fica enfraquecido. Tá bem? Quando os demônios vierem para atacar, ou até bruxos de grande gabarito, ele fica sem reação. Pode até tentar, mas por causa das portas abertas, vão dizer, não, você não pode nos impedir porque ele tem nossa marca, tem portas abertas. E você sabe mesmo que a justiça do seu Deus, não, e do Deus que ele está servindo, não deixa que isso seja assim. Nós temos acesso. Só não acontece já o pior porque Deus não permite, não é? Glória a Deus nas alturas. Mas homens já têm o sacrifício como vida no sangue. Quer oração, quer jejum, de dia e de noite.
sacrifício já se fez sangue, já se fez vida neles. E já atravessaram aquela linha, aquele que o homem está a lutar, entre que orar, jejuar, está a lutar, não sei o quê. Glória a Deus nas alturas. E eles próprios também lá percebem, para não falar o próprio Deus. Aí sim, eles sabem que esse homem tem vida de oração e ele dá a cobertura, que cria uma nuvem espiritual no mundo do espírito. E eles dizem, isso sim, nós podemos descer. Glória a Deus nas alturas. E eles descem para cumprir ordens. E veja que Davi correu para ir socorrer, ou para ir orar, mas como ele ainda não via, não sabia que estava, só estava aqui a se apressar para ir até um certo lugar para ir sacrificar. E Deus, como eu disse, ajudou ele a abrir os olhos e viu o anjo. O anjo nos ares, com a espada estendida sobre Jerusalém. E ele viu um poder que saía, uma espécie de um vento, e que atingia a cidade, e as pessoas caíam. Todos que atingiam o perímetro onde está o poder, que aquele tipo uma espécie de que estava aqui, algo que bate, e aquilo espalha-se, e as pessoas morriam, caíam. E ele correu e se apressou, e foi implorar o Senhor: Senhor, tem misericórdia. O que esse povo fez? Sempre mata-me a mim, não esse povo. Eu é que pequei, não eles. Por que estavam a morrer inocentes? E não morreu 100 ou quantas pessoas? Muita gente. Em um curto espaço de tempo. O pessoal disse, imagina ele se tivesse ficado lá todo dia. Ou 3, 4, 5 horas. Teria dado cabo de toda a cidade. E quando ele ia confirmar que não havia mais nenhum sobrevivente, ia pegar a espada, ia pôr na bainha e ia voltar para o céu. Por isso o próprio Deus teve que dizer, basta, agora aqui, retira a tua espada. E ele que ouviu a voz do Senhor, Deus vivo, o ancião de dias, e ele que puxou a espada, tirou a espada e colocou na bainha. E assim a praga também cessou, tudo parou também. E significa até aqueles que já estavam a sentir que iam morrer, sobreviveram. Mas aqueles que já tinham morrido, já não sobreviveram, já estavam mortos. Coitados, pá. Jesus. Glória a Deus nas alturas. Então é nisso que o espiritual sobrepõe sobre o físico. Glória a Deus nas alturas. Por isso essa enfermidade de coronavírus era mais espiritual do que físico. Por isso até os bruxos começaram a chamar de inimigo invisível. Só que os cegos humanos não entendiam por que eles diziam inimigo invisível. Inimigo invisível. Porque nenhuma doença, nenhuma enfermidade ou pandemia foi chamada de inimigo invisível. Inimigo invisível por quê? Porque eles sabiam que era algo invisível que estava por trás daquilo, que não poderia ser combatido, humanamente falando. Tá vendo? Por isso aqui, de repente, aquilo atuava, as pessoas tinham problema respiratório, parecia. Aliás, a maneira como aquilo se espalhou, saiu, que supostamente vindo da China, e em pouco tempo invadiu todo o planeta Terra. Nos 5 continentes, quer dizer, na Ásia, Europa, América, África e até na Oceania. De forma normal isso não acontece. Ou com muita dificuldade. Não se espalharia numa proporção como aquela que em um curto espaço de tempo como aconteceu. É porque estava aí algo espiritual. Está percebendo? Algo espiritual. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Isaías fala para o povo porque eles tivessem conhecimento que Deus estava a velar por eles e que ele tinha posto guarda para velarem por eles, para cuidarem deles de dia e de noite, mas que eles precisavam ter esse conhecimento, ter a fé, certeza, e também não se conformarem com a situação que eles estavam a viver, não se conformarem com o mundo, não se conformarem com a vida pecaminosa, não se conformarem com nada. Eles tinham que tomar uma atitude. O ecrã está todo escuro, assim as pessoas não vão conseguir, os que estão a entrar a pouco, não vão conseguir ver o que é o texto bíblico. Glória a Deus. Então agradeceria que voltasse novamente a pôr o ecrã, nesse caso a imagem.
Glória a Deus. Eles precisavam não se conformar com o mundo, precisavam não se conformar com a vida, com a situação em que eles estavam a viver, quer dizer, conformismo. Talvez alguém que está passando uma situação difícil, está passando isso aqui, já fez alguma coisinha, uma coisinha, e sente que para isso está difícil e se conforma, passou Deus já quem sabe. E uns é doença, diz, passou Deus é quem já sabe. Uns é que é desemprego, fica conformado, já vou fazer o que já fiz, já bati as portas, nada, Deus é quem sabe. Uns é outra, qualquer situação do que no lar, situação do que da vida sentimental, para quem quer se casar, ou até de emprego, alguma coisa, e diz, eu já fiz, não estou a conseguir. E uns que está a lutar pelo marido, pela esposa, e diz, não aguento mais, vou desistir, não aguento mais, vou sair de casa, não aguento mais, vou abandonar ele, vou abandonar ela, não aguento mais, vou não sei o que, e desiste. Tá, isso é fraqueza. Ou até diz, Deus não quer saber, fica só já assim, se conforma. Só que quando vem um conformismo do gênero, sobre fraqueza, e o conformismo geralmente é sobre fraqueza, porque ninguém que está ativo, que está forte, se conforma com a situação do gênero ou situação de fraqueza ou coisa semelhante. Quando acontece o conformismo sobre fraqueza ou como sinônimo de fraqueza, depois vai dar lugar ao pecado, porque o diabo é que está sobre o quê? Que está sobre o controle da situação. Sim, o mesmo do diabo que vai levar a pessoa a se conformar, você a se conformar, a aceitar a situação, é que vai depois insinuar você a optar por outros métodos ou então tomar atitude negativa. Vai se conformar e depois vai dizer não. Vai se revoltar. Só que uma revolta que é negativa vai fazer você tomar uma atitude negativa. Não, isso também é demais. Não sou pronto. Tá bem? Deus vai entender, Deus vai ter que entender, Deus vai entender. E uns até não querem saber se Deus vai entender ou não. Se eu for lá alguém para aconselhar, ele diz, não. Estou cansado disso, estou cansado disso. E uns até tomam atitude e abandonam a fé. E uns até não abandonam a igreja, mas já negaram a fé. Sim, como assim? É possível? É possível. Então há pessoas que já abandonaram a sua fé, mas ainda frequentam a igreja, só que você consegue dar conta que não é a mesma pessoa. Que já trouxeram condenação sobre si, porque negaram a primeira fé. Tá bem? Tomando uma atitude e revolta completamente negativa. Mas aqui está se falando de uma atitude de revolta positiva no Senhor Deus vivo e nos nossos dias em Cristo Jesus. Glória a Deus nas alturas. Já que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E nele nós temos salvação. Porque debaixo do céu não existe um outro nome que tenha sido dado, na qual somos salvos, senão no nome de Jesus. Mas para aquele povo foi exortado a se revoltar e não se conformar com a situação vigente que estava a enfrentar, de fraqueza, de coisas de lamentação, lamúria e depois murmurações. Não, eles tinham que acreditar que Deus estava com eles, que Deus tinha colocado seres angelicais ou guardas espirituais que estavam a velar por eles. Sim, e tinham que acreditar que Deus assim colocou, como ele colocou guardas espirituais para velar por eles, que também, glória a Deus, aleluia, tinha poder para interferir no físico, para protegê-los, para ajudá-los, para guerrear por eles. Oh, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E assim eles tinham que tomar atitude positiva para se posicionar perante o Senhor. Não mais viverem cambaleando, não mais vivendo titubeando, não mais vivendo na fraqueza, a carne, do pecado, não. Mas tinham que se revoltar, tomar atitude positiva, glória a Deus, e assim andarem com o Senhor, no Senhor, na presença do Senhor. Servirem ao Senhor, agradarem ao Senhor. Porque na verdade Deus não tinha se esquecido deles. Antes também, hoje, Deus não pensa que Deus abandonou a humanidade como tal. Não, um dia Deus abandonou a humanidade. Quando ele retirou o seu Espírito Santo da terra, Deus abandonou a humanidade. Mas depois ele voltou a visitar a humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E o filho dele fez algo, voltou para o céu, mas voltou novamente. Dá para saber? Porque o seu Espírito Santo está aqui na terra.
Então Deus não abandonou a humanidade no seu todo. Só abandonou por causa do quê? Do pecado. Os homens que não querem saber nada dele, então estão abandonados. Tá bem? Mas se os mesmos se revoltarem, os mesmos tomarem atitude de buscarem a Deus, de quererem conhecer Deus, de todo o seu coração, se eles fizerem isso, vão achar Deus, vão encontrar Deus. Então imagine se os que estão no mundo tomarem essa atitude. Aliás, todos nós um dia estivemos no mundo, né? Tomamos a atitude, hoje a partir de hoje vou buscar Deus, vou servir a Deus. Uma atitude positiva, louvável. E você se revoltou e você começou a buscar Deus. E você começou a invocar o nome do Senhor. E hoje você é o que você é. Hoje você agora é crente. Hoje você está buscando Deus. Hoje você está a servir a Deus. Porque um dia você estava no mundo, estava preso lá no pecado, na maldição, na tradição, enfim, que é tudo pecado. E você se revoltou, tomou uma atitude positiva e você, glória a Deus, começou a buscar Deus. Então, o mesmo você deve fazer. Se você está a sentir fracasso, está a sentir que está difícil as lutas, as oposições que são demais, mas você precisa ter conhecimento que existe alguém que está a velar por você. Existe alguém que está bem ao seu lado. Não só o próprio Deus, a presença dele, Deus Emmanuel, Deus conosco, e Deus também nós, para aqueles que já o têm dentro deles. Mas também existem seres angelicais que velam por todos aqueles que são do Senhor, que são crentes genuínos. Oh, aleluia. Amém? Então só precisa não se conformar. Precisa não perder tempo com as coisas vãs. Precisamos não, glória a Deus, nos deixarmos levar, não se deixar levar, não deixar ficar sozinho, porque Deus é quem sabe. Por isso Paulo exorta os irmãos da igreja lá de Roma, aos romanos, na sua epístola, no capítulo 12, ele fala: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Por isso assim podereis experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bem? E Isaías está aqui a dizer: ou vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Que é isso, fazer menção do Senhor? Isso que eu disse, invocar o nome do Senhor, falar do nome do Senhor. E nós falamos do nome do Senhor, invocamos o nome do Senhor de várias formas. Quer nos momentos da aflição, quer nos momentos de bem, nós louvamos ao Senhor, nós invocamos o nome do Senhor. E a Bíblia diz para nós não invocarmos o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor sem fé, invocar o nome do Senhor como se fosse algo que é um brinquedo ou alguma coisa para você se divertir. Em momentos de escárnio, quero invocar o nome do Senhor até para servir de escárnio. Quando invocar o nome do Senhor, tem que invocar não só com certeza, mas momentos mesmo que você sabe que é momentos para invocar o nome do Senhor, mencionar o nome do Senhor. Se até os homens hoje em dia você está a mencionar o nome do que, mais ou menos você está diante de uma situação e você vai prestar um depoimento, você não vai mencionar o nome de qualquer um ou citar o nome de alguém só por citar. Você, se tiver que citar, você tem que citar com responsabilidade, porque depois vão questionar: você está a citar esse nome, tem a certeza que esse nome também fez parte, para dizer, esse nome não sei o que, teve influência nessa ação, teve não sei o que, isso tudo. É mais ou menos isso. Quando você tiver invocar o nome do Senhor, tem que ter certeza do que você está a fazer e a falar. Quero invocar o nome do Senhor porque quero ser salvo, quero ser livre, então tenha fé, tenha certeza. E também tem que, glória a Deus, tem que estar consciente daquilo que você está a fazer e do que você está a invocar. Oh, aleluia. Isaías diz para todos aqueles que fazem menção do Senhor, que confiam no Senhor, creem no Senhor, que falam do Senhor, que invocam o nome do Senhor, que professam a fé de Jesus Cristo, nesse caso, nos nossos dias, no contexto atual, naquela altura, a fé do vivo Deus, do eterno Deus, que tinham o Senhor como seu Deus, apesar da situação que estavam a enfrentar. Isaías diz para que eles não ficassem em silêncio, que significa não se viessem a se calar, para que não parassem de orar, para que não parassem de buscar o Senhor, para que não parassem de invocar o nome do Senhor. Por isso eu disse, isso tudo aqui, glória a Deus.
Implica de dizer que para que não se conformassem, para que não que se entregassem. Percebeu? Por isso ele diz: não estejais em silêncio, nem estejais em que? É glória. Não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Quer dizer, até que o Senhor confirme e ponha Jerusalém por louvor na terra. Se aqui está falando de Jerusalém, que era a cidade de modo geral, mas as cidades são feitas por seres humanos, porque não vai existir uma cidade sem seres humanos, ou sem ser construída por seres humanos. Não faz sentido. Então, para falar daqui dos habitantes dela, não são as muralhas físicas. Tá vendo? Então, no que for nos nossos dias, está a falar da igreja do Senhor, de modo geral, ou coletivo. Mas de modo individual, está a falar de cada um de nós, das nossas próprias vidas, das nossas famílias, nossas casas. Tá percebendo? Então o Senhor estava a dizer para que eles não ficassem em silêncio, até que o Senhor confirmasse, até que o Senhor pusesse a própria Jerusalém, por louvor na terra, que significa até que o Senhor viesse a exaltar Jerusalém, tirando Jerusalém da situação que estava a viver, tirando a Jerusalém das humilhações em que ela estava submetida, claro, por causa de muitas transgressões, muita brincadeira e tanto mais, né? Mas o Senhor estava a falar para eles para que eles não se conformassem, para que eles não ficassem em silêncio, para que não houvesse silêncio neles, mas para que eles, glória a Deus, que criam no Senhor, que continuassem a clamar, para que eles continuassem a invocar o nome do Senhor, para que eles continuassem a fazer menção do nome do Senhor. Oh, aleluia. Como eu disse, não em vão, mas em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você invoca o nome do Senhor sem fé, você está invocando o nome de Deus em vão, porque você não vai ter resultado. Você está a fazer do nome do Senhor como se fosse, como eu já disse, a banalizar. Mas se invocar com fé, aí sim vai agradar o Senhor. Logo não estará invocando o nome do Senhor em vão. Está percebendo? E se já que há fé, então não vai andar também na carne. Porque se andar na carne e diz que tem fé, isto vai desagradar a Deus. Está vendo? E logo ao invocar o nome do Senhor na carne, andar na carne, está a invocar o nome do Senhor em vão. E vai atrair consigo a ira do Senhor, a indignação do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Maravilha do Senhor! Então, é nisso, meus amados irmãos. Espero que me estejam a compreender. Não se conformar, não ficar conformados. Não. Mas sim se levantar, continuar a lutar. Oh, aleluia. Continuar a batalhar, continuar a guerrear. Porque afinal de contas, o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Você está passando uma situação, aplicando já, como eu já disse, ao nosso contexto atual, de forma individual, no seu familiar, na sua casa. Você precisa não se conformar. Você precisa lutar. Você precisa guerrear. Você precisa, glória a Deus, batalhar. E que tomar, por isso eu disse que a atitude, revolta, uma atitude de revolta e determinação. Por que revolta? Porque você vai se revoltar, não vai aceitar o que está a acontecer. Você vai dizer, não pode, eu creio num Deus criado, não sei o quê. E você vai se revoltar. E você vai tomar essa atitude que é positiva, não para voltar para trás, não para desistir, mas para avançar, para guerrear, para batalhar. E você vai colocar no seu coração, sentar no seu coração, enquanto isso não mudar, enquanto a situação não tiver mudado, eu também não mudo, eu também não volto para trás, não paro, não desisto. Isso que ele está a dizer. Não haja silêncio em vós, até que o Senhor confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então isso é que determinação, que significa, enquanto isso não mudar, também não paro. Enquanto a minha saúde não mudar, eu não paro.
não paro de orar, não paro de me consagrar, não paro de batalhar. Enquanto a minha família não for convertida, transformada, enquanto meu marido, minha mulher, enquanto meus filhos não forem libertos, não forem salvos, eu não paro. Enquanto eu e minha casa não servirmos ao Senhor, eu não paro de guerrear, de batalhar, não paro de orar acerca disso. Enquanto, glória a Deus, a minha vida não mudar, enquanto houver esse bloqueio na minha vida financeira, sentimental, marido da noite, mulher da noite, enquanto houver isso, eu não paro também. E você toma essa atitude e se revolta, opa, e você quer, assenta em seu coração, eu não desisto, venha de onde vier. Isso é determinação. Você fica determinado, não importa o que vai acontecer, mas eu vou lutar, vou guerrear. Prefiro morrer na guerra, a lutar, do que desistir. Percebeu? Isso é determinação. E você vai lutar, passa semana, vem semana, você está sempre a guerrear. Não está mudando nada, eu também não quero saber, vou insistir. Vamos lá ver. Quem vai desistir? Onde é que nós vamos parar? E como eu falei, citando a passagem bíblica que se refere a Eliseu, que disse ao seu moço: não te preocupes, não temas, porque maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Tá bem? E João também fala isso na sua primeira epístola. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entendeu? Glória a Deus nas alturas. Se aqueles antigamente não tinham Deus dentro deles, não recebiam Deus dentro deles, mas ainda assim Deus, por ter eles como seu povo, por causa da aliança que ele fizeram com os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, concedia proteção. Os anjos iam lá para proteger eles e batalhavam por eles. Agora imagine nós que estamos numa época privilegiada, que não são nós, porque recebemos a proteção dos anjos que Deus envia para nos vigiarem por nós. Então lá onde você vai, na sua casa, você guarda os seus filhos, guarda a sua família, para que não aconteça o pior. Vai acontecendo aquilo que Deus vai permitindo, para você não dormir à sombra da bananeira, para você não se conformar, achar que é um mar de rosa, a vida cristã, não. Como os falsos mestres têm ensinado. Além disso, nós temos essa possibilidade de receber o próprio Deus dentro de nós. Termos o próprio Deus, o próprio Yahweh dentro de nós. Por isso é um privilégio, que é uma coisa que aqueles na dispensação da lei não tiveram. De modo geral. Excetuando só aqueles que tinham privilégio, como os profetas, os sacerdotes, e o sumo sacerdote, e os reis que fossem justos, tementes a Deus. É que Deus concedia o seu Espírito Santo. Mas os demais não. Percebeu? Significa que nós estamos em melhores condições do que eles. Quer dizer, temos mais privilégios do que eles. Quando digo melhores condições, por causa do privilégio que está ao nosso dispor. Mas só que também acaba sendo a geração mais adulterina, a geração mais perversa. A mais privilegiada e a mais perversa, mais adúltera, a mais incrédula, a mais profana. Igreja da Laodiceia, não é? E diz que sou rica, estou assentada, não é? Sou muitas águas, sou rica, tenho visão, estou bem vestida, cheia de púrpura, roupas, não sei o quê. Mas espiritualmente é cega, é nua, é miserável. É uma que está em estado de moribundo ou moribunda. Glória a Deus. Mas se fizermos isso que Isaías fala, não ficar em silêncio, e aquilo que Paulo também diz, não se conformar com este mundo, não ficar quieto, como disse o atual presidente de Angola, impávido e sereno,
Quer dizer, só olhar de um lado para o outro, espera que aconteça um milagre do nada. Não! O milagre não vai acontecer do nada, saiba disso. O milagre tem que ser provocado. Como assim? Sim, você precisa acreditar, tomar atitude. Você precisa... Existe aqueles milagres que acontecem com uma atitude e determinação. Você determina, enquanto não acontecer também não desiste. Depois vai acontecer. Que você vai continuar a batalhar, a lutar. Porque o próprio Deus também permite que a nossa fé seja colocada em prova, para ver até que ponto você vai continuar a acreditar. Não dá ver que até o próprio Jesus Cristo provava os discípulos. Provava-os, mesmo eles sabendo que os discípulos não tinham o Espírito Santo, mas ainda assim provava eles. Como um exemplo vivo, um certo dia, Jesus perguntou-lhes: eu vejo esse povo que está desfalecido, já está comigo há 3 dias, e portanto não os quero despedir em vão, para que não desfaleçam pelo caminho. 3 dias sem comer, sem nada, sem beber, vão desfalecer, são despedidos em vão. Ou é assim, de mão que é isso? Só assim que é a fome. E os discípulos olharam para si e disseram: Senhor, agora o que vai se fazer? Aqui não há comida, não há nada. A solução é despachar eles enquanto você doer para ir às aldeias vizinhas, para comprar alguma coisa, porque nós aqui, o que vamos fazer? Onde é que vai sair dinheiro aqui, ou pão para dar de comer a esse povo? Não há nada. Mas o Senhor ainda assim, veja o que o Senhor disse a eles: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse isso, ele bem sabia o que ele ia fazer, só fez isso para testá-los, para provar, para ver se eles já tinham fé. E eles ficaram aí: como assim? Onde é que vai sair pão aqui para dar de comer a esse povo? Não é possível, aqui no deserto. Então, às vezes, Deus permite as situações para testar, para ver até que ponto você vai perseverar. Por isso, há uns que em curto espaço de tempo, Deus dá solução, a outros em mais espaço de tempo, porque também o propósito de Deus na vida de cada um é diferente, não só o propósito, mas também o que Deus está a pensar. E alguns Deus sabe que se lhe conceder aquilo que ele está buscando, em pouco tempo vai se ensoberbecer, vai se perder. E como Deus não quer que você se perca, ou venha se perder, voltar no mundo, ou se ensoberbecer e negar a sua primeira fé, e aí que viver sobre a vanglória, a soberba do coração, a soberba da vida. Então ele procura alargar mais o tempo, procura mais trabalhar para bater que você com o sofrimento que você vai passando. Enquanto você está persistindo, mas o que se fala, Senhor, Deus está a trabalhar, está a amassar, está a molgar o coração, está a tirar as escolhas, está a tirar tudo aquilo que não presta. Quando vier a receber, você vai assustar. Eu já não sou mais aquela pessoa que pequena coisa ficava já irritada, chateada, pequena coisa já era impaciente, mínima coisa já estava impaciente, já estava, não pude, mínima coisa já ficava chateada, não admitia, não admito isso, não sei o que. Ou aquela soberba, mínima coisa já sentia aquela vontade de se considerar maior, mais do que os outros, mais não sei o que, entendido e coisas do gênero. E que geralmente é a natureza dos seres humanos, um ou outro que não tem isso. Mas senão, de modo geral, os seres humanos são soberbos, vaidosos. Uns são mais vaidosos, são mais soberbos que outros. E uns nem tanto. Então Deus trabalha para remover isso. Para que quando Ele considera a bênção, seja verdadeiramente uma bênção, não seja uma maldição. Porque Deus não dá maldição, Deus dá bênção. Aleluia. Deus não dá escorpião no lugar de ovos, não dá serpente no lugar de peixe, nem pedra no lugar de pão. Isso significa que Ele não dá coisas que depois vai se transformar em escorpião, em serpente ou em pedra para fazer mal. Já imaginou? Você vê porque pega uma pedra e pensar que é pão, quando está mastigado, dentes quebrados. Pega que é algo que parece ser ovo. Que ovo lindo, que ovo lindo. Quando você põe na boca para tentar mastigar escorpião. Como é que fica? Dá aquela picadela, aquele ferrão, e você cai no chão, desmaia ou morre.
Que prazer Deus teria nisso? Como é que o nome de Deus seria louvado, glorificado? Blasfemado seria. Você pega em pão, parece ser pão, é pão, é pão. Quando comer serpente. Não. Por isso Deus trabalha. Por isso a coisa que nós pedimos a Deus, nem quando Deus não nos dá. Ele diz, não, você não pode receber isso, recebe outra coisa, você não precisa disso, precisa disso. E às vezes ele diz, tudo bem, você vai receber mais, ainda não chegou o tempo. Persevere, continue, porque precisa ter amalgado. Porque se você receber isso, se você está a buscar, você vai se perder, vai se ensoberbecer, vai se corromper. E agora uns que até Deus concede mesmo, está insistindo, você vai conceder, mas o próprio Deus sabe que depois vai se perder. Não, você não vê que as pessoas vão para a igreja, o homem de Deus ora, o pastor ora, e recebe a cura, recebe o milagre, recebe não sei o que a benção. Depois nesse nem volta mais lá na igreja, vai-se embora. Se todos que já frequentaram a stand, falo aqui na sede, não só, principalmente aqui na sede, permanecessem, meus irmãos, teríamos 2, 3 templos semelhantes àqueles, ou 2, 3 cultos a serem realizados. 3, 4 cultos por dia, por cada sábado ou domingo. Porque muita gente que já foram curados, uns pessoas pelo telefone, programa de rádio, nas lives, presencialmente foram curados, voltaram às suas religiões. Uns só vão aos sábados para serem curados, mas depois voltam nas suas religiões para cantarem, pregarem, servirem, está lá. Uns são pastores, foram lá disfarçadamente, foram orados, receberam a cura e voltaram lá no seu esquema. Uns receberam milagre financeiro, milagre não sei de quê, de várias ordens. Imagine se todos esses permanecessem. Se todos esses permanecessem na igreja. Teríamos culto, num domingo, 3, 4 cultos cheios. No sábado a mesma coisa. Mas por que Deus, sabendo disso, ainda assim concedeu-lhes? Porque Deus é assim. Mas aqueles que Ele quer que permaneçam, por causa do seu propósito, porque também o tempo chegou da conversão deles, de permanecerem assim, servir a Deus, buscarem a Deus. E Deus sabe, se voltarem no mundo, podem não mais, aliás, não voltam mais, ou se escapulirem. Há uns que voltam na religião no mundo, já nem conseguem mais voltar para buscar Deus. Tá bem? Mas há uns que vão na igreja, recebem milagres, voltam para o mundo, depois voltam. Porque também nem chegou o tempo deles. Mas quando chegar o tempo, Deus cria circunstâncias para eles voltarem. Mas não significa que todos, quando o tempo chega, que acabam voltando. Uns nem ficam endurecidos e morrem, vão para o inferno. Mas aqueles que já vão, que já acharam a verdade e creram, o problema vai trabalhar para que eles permaneçam. O problema vai trabalhar, vai fazer de tudo para que sejam transformados. Por isso também os sofrimentos, as aflições, por vezes vão acontecendo. O problema vai permitindo para o bem. Por exemplo, meu próprio exemplo. Eu quando fui à igreja, está pensando que eu fui para permanecer? Nem pensar. Eu nem queria saber nada disso. Se até a católica já tinha abandonado, nem frequentava lá. Porque eu achava que o padre também era um mentiroso que estava aí fazer mentir às pessoas. E eu dizia assim, o padre está a mentir às pessoas, quanto mais essa igreja lá dos brasileiros, igreja dos congoleses, não sei onde, eu vou lá porque no bom Deus, igreja dos congoleses, porque eu vou porque a Universal, a igreja dos brasileiros, cujo pastor faz magia, se transforma em serpente, faz aparecer serpente, porque eu via relatos do gênero. Eu fiquei em e quando fui convidado para ir à igreja, fui com a pretensão era que orasse para mim e ficar com ele. Dizia, você está dizendo que quando eu for lá, o pastor vai orar para mim, vou ficar curado. Vai ficar curado, vai só lá sobre isso. Se eu não ficar curado, vai ficar curado, vai só. Se não ficar curado, então pode sair. Aliás, vai lá e não sei quem sabe se vai voltar ou não vai voltar mais. Mas que vai ficar curado. E eu fui naquele, vou ficar curado, vai ficar. Depois de ficar curado, assim que eu orar para mim, vou ficar curado, vou ficar curado, nem piso mais lá. As minhas patas não pisam mais lá. Tá vendo? Esse era o meu pensamento. E Deus, sabendo que o meu tempo já tinha chegado, de eu mesmo me converter por causa do propósito dele, nem fui curado no mesmo dia. E eu disse, não volto mais também aqui. Mas só que um pensamento veio. Eu dormi, aquela noite dormi bem.
aquele peso que eu sentia. Claro, quando eu dormi bem, não que fui curado, não, mas eu sentia um peso no peito, peso nas costas e também no peito. Parece que eu carregava uma pedra. Mas naquela noite senti um alívio. E eu, dia seguinte, despertei, porque o ser humano é racional, eu sou racional. Comecei a refletir. Oh, calma. Epa, na verdade, eu sinto que ainda estou doente. Mas uma coisa, eu senti algo diferente. Senti uma paz por dentro. Mas eu não sabia explicar. Eu disse, eu senti algo, parece um refrigério por dentro. Algo. Bom. E também que consegui dormir, não senti mais aquele peso que eu sinto no peito. Tá bem, vou fazer o seguinte. Vou lá novamente. Assim que eu senti que tudo desapareceu. O peso que estava sentindo, senti que houve um alívio. Assim que eu senti que tudo desapareceu, também não piso lá mais. Esse era o meu pensamento. Mas não falei isso a ninguém. Eu disse, não vou falar isso a ninguém. Mas vou mesmo sozinho. E quando comecei a ir, quando assustei, claro, as aflições estavam sempre lá, as dores, não sei o que. E eu disse, não, eu estou a ver, parece que não está melhorando nada, parece que está piorando. Então a solução aqui é desistir, eu vou desistir. Só que começou a passar um pensamento, se você desistir, o pior que você vai fazer agora é que eles vão mesmo matar você, que eles vão se vingar de você. Até que um certo dia, eu disse, pá, já não estou a aguentar mais, está demais isso. Eu vim buscar solução, mas parece que está pior. E um certo dia nós saímos lá do Chimuco, onde tinha começado a igreja, naquele quintal. Onde estava a igreja onde cultuávamos, que por sorte eu usei o quintal da minha sogra. Estávamos a descer, para quem conhece aquela rua do Miru, porque tínhamos saído para a evangelização, aquela coisa assim. E estava a andar com o mestre. Tá bem? Estávamos a andar, porque o mestre estava aí para os molevos lá, os molevos, naqueles lados onde hoje existe o aterro sanitário, porque ele ia sempre lá orar aos sábados e aos domingos. Aos domingos, quando terminava a reunião, né? Nem todos os domingos, mas muitas vezes, principalmente quando os domingos fossem, as reuniões fossem reuniões bloqueadas, julgo horrível, oposição, as pessoas saíam com dor de cabeça, nós saíamos lá com os pés e as cabeças quase que iam quase arrebentar. O homem de Deus, quando terminava a reunião, pegava naquela sua maleta e andava. Tá bem? E naquele dia, depois de terminamos a evangelização, estávamos a descer, e como eu vivia naquelas mediações, então aproveitei também a andar, nós estávamos a andar juntos a conversar. E quando chegamos nas mediações onde existe a Igreja do Bom Deus hoje, para quem conhece aquela área, eu perguntei, mas o que é que eu tenho que fazer para me livrar dessa situação? Porque está difícil, sempre está difícil. E naquela altura o mestre não tinha a unção que tem hoje. Para que ele se tivesse nos dias de hoje, tá vendo? A coisa teria sido bem diferente. Não existia aquela unção. Por isso havia pessoas que morriam, o mestre orava ainda assim, acabavam morrendo. Porque não existia unção como tal. Porque a unção também aumenta com o passar do tempo, com muita busca. Não se iluda com isso. Por isso você vê lá na religião, os pastores os bruxos estão a matar as suas ovelhas na mão dos tais pastores. Porque o tal pastor não tem vida, como é que vai dar cobertura? As ovelhas nem próprio têm cobertura, nem próprio têm vida. Aliás, os próprios pastores estão a ser mortos, eles espetam matá-lo, não só matá-lo até nas pernas, se fosse até na mão ou nas pernas, até seria até a favor das partes íntimas. O pastor não pode pôr calças, nem nada, nem vai para a igreja, porque ele espeta uma trombose como um pastor de uma igreja onde algumas pessoas tiveram entre nós, quando se fechou a igreja, foram lá, espetaram-lhe uma trombose, e nem conseguia mais ir à igreja para ir pregar. E havia vezes que ficava tipo a recuperar, mas caía novamente. Como é que pode isso? Glória a Deus nas alturas. Então, quando eu pergunto ao mestre, o que é que eu tenho que fazer para me livrar disso? O que é que eu devo fazer para me livrar disso? E o mestre olhou para mim e disse, começa a orar e a jejuar sem parar.
E foi uma resposta de um homem sincero, de um mestre sincero, verdadeiro. Amém? E ele percebeu a minha aflição, a minha dor. E percebendo também que naquela altura não havia unção suficiente para me livrar, me libertar daquela situação, quebrar aquele mal. A solução era mesmo me dar o quê, né? O anzol, ou então o quê, né? As ferramentas para eu também começar a batalhar. Com a ajuda dele, claro. E eu só sei que comecei a orar e a jejuar também, sem mais parar. E parou por aí. Pensa que quando comecei a orar e a jejuar parou? Nada. Continuou, até parece que piorou. Por eles disseram, você tocou na colmeia das abelhas. Aí está querendo nos atacar e querer se defender, agora você vai levar. Mas eu não parei, insisti, houve vezes que eu confesso que quis parar. Tá vendo? Mas persisti, insisti, e hoje estamos aqui. E hoje a minha vida serve de experiência como essa que eu estou a passar. E muita gente é animada, é reanimada, é fortalecida quando passa a experiência, porque não é uma falsa experiência, é uma verdadeira. Por isso traz resultados. Porque se eu tivesse a contar algo falso, mentira, inventar testemunhos, coisas do gênero, não ia surtir efeito. Você ia ver uma coisa boa, mas tudo mentira. Como pastor, então, a inventar testemunho, ia falar coisa que ele próprio está consciente que ele é que está a mentir, mas está a falar. E tem muita coragem até de falar coisas que ele próprio sabe que é mentira. Muita coragem maligna, claro, diabólica. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então, para terminar, não pare de lutar. Não se conforme. Não desista. Não volte para trás. Insista. Coloque no seu coração. Enquanto a situação não mudar, enquanto eu, glória a Deus nas alturas, não contornar essa situação, enquanto a minha vida não for posta por louvor da terra, ou seja, enquanto Deus não mudar a minha situação, a minha história, e Deus exaltar o seu nome na minha vida, o nome do Senhor Deus vive ser exaltado através da minha vida, da minha casa, eu não paro. Enquanto a minha casa, aquilo que você está a lutar, está a buscar, você sabe, cada um sabe, conhece a sua vida e as suas lutas também. Você deve determinar no seu coração, enquanto a situação não mudar, eu não paro. E é impossível que Deus não haja, que Deus não opere na vida de um homem e de uma mulher que está determinado, que tomou uma atitude e se revoltou e está determinado. E quem é determinado, ele não desiste por nada. Ele persevera. Ele persevera em fazer aquilo que ele começou a fazer. Agora você vê alguém que começou depois de desistir. Não, eu sou determinado, tem que não sei o que, mas ele próprio quer. Está mostrando alguma outra coisa na prática, então aquilo tudo é outra vez. Mas se perseverar, é impossível que a situação não venha mudar. Pode passar o tempo que passar. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Em suma é isso, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente mais uma vez. O diabo atacou porque não queria que você ouvisse uma mensagem como essa. Quantos estiveram na sala, mas já não puderam mais entrar. Tá vendo? Porque houve esse bloqueio. Mas, como diz a Bíblia, em tudo dai graças a Deus. Você que ouviu, então é mesmo para você. Para você, para mim, para todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Levemos em consideração isso, porque isso é o que vai fazer toda a diferença. Na prática disso que nós aprendemos. Glória a Deus. Sabia que até o próprio pregador, quando está a falar, que está a ensinar, está a pregar, está a exortar na autoridade do Espírito Santo, da soberania do alto, que até o próprio pregador também começa a aprender. Não sabiam disso, né? Há aquelas coisas que a pessoa já tem um conhecimento, que vai falando já tem, mas há coisas que o próprio Deus, você está a ensinar, está a pregar, o próprio Deus vai trazendo entendimento, vai mostrando, olha assim. É como alguém, é tipo, você está a explicar e ao mesmo tempo parece tipo uma espécie de um ecrã à sua frente.
Não é que você vai começar a ver um ecrã, não, mas aquilo aparece que essa mente fica aberta. E você começa a falar. As palavras começam a fluir. Por isso é bom ler bastante a Sagrada Escritura e não só orar também. Porque você ora. A princípio é um bloqueio, porque quem já tem pregado sabe disso que eu estou falando. Você vai sentir um bloqueio, um vazio. Quando mais você começa a pregar, para quem prega, vai sentir tipo um apagão. As palavras todas fogem. Oh, mas não pode, como assim? Perceber somente. Começa a ler. O seu entendimento parece que não está recebendo nada, mas lá no seu interior, o subconsciente, está a receber tudo, está a guardar tudo. E com a oração, ora, depois o jogo começa a ser bloqueado, começa a ser quebrado. E quando começa a quebrar o jogo, começa a haver abertura. E aquilo que está lá, que já ficou acumulado, começa a surgir à tona. E depois chega até um período que aquilo começa já a fluir. É só abrir a boca e começa a fluir. Aleluia. E há coisas que você até se calhar leu, meditou, ou você leu, nem meditou nelas, ou se calhar você um dia meditou, mas você não recebeu uma certa revelação. Quando tiver a falar, o próprio Deus começa a falar, é assim. Glória a Deus. Por isso, disse que é um velho ditado de que os professores, quem ensina, aprende duas vezes. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso, esse ditado? Aí está. Alguém que já ouviu. Obrigado, Ludmila. Sim, e é verídico. Porque você está a ensinar, não só você vai revisar para ensinar, mas também quando tiver a ensinar, você vai absorver também aquilo que você quer que você ensinou. Tá vendo? E você vai voltar a ensinar para o próximo ano. Quer dizer, é incrível. Assim também na palavra de Deus. Agora, só a diferença da palavra de Deus, nós temos que viver aquilo que nós ensinamos. Tá vendo? Aquilo que você testifica, você prega, os outros têm que viver. Glória a Deus. Por quê? Porque, como disse Paulo, você não vai ficar de fora. É como se fosse você tenha abrido a porta para os outros entrarem e você próprio não entra. Ajuda os outros a subirem um degrau, a entrarem no avião, no comboio, no trem, e você próprio não entra e fica. Não faz sentido. Não. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu até quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro lá dentro. E eu começar a vos puxar. Dá a mão, que suba. Dê a sua mão, suba. Dê a sua mão, suba. É isso. Aleluia. Maravilha fazes tu, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu amo todos vocês. Eu amo vocês. Eu amo. Glória a Deus. Ontem, por exemplo, eu quis cancelar a reunião das 19 horas. Porque eu estava chateado, revoltado. E eu disse, vou começar a orar mais cedo. Comecei a orar mais cedo, né? Antes mesmo de ter se abrido a sala, eu já tinha dobrado o joelho. Eu vou começar a orar mais cedo e até na manhã seguinte. Glória a Deus. E eu não queria entrar na reunião para ministrar. Porque ao entrar na reunião ministrar eu ia parar. Claro que ia continuar de joelho como eu fiz, né? Continuar de joelho. Quero também ensinando como agora, não só levantei agora. Mas eu estava mesmo chateado por causa do diabo, enfim. E por pouco estava para enviar mensagem para nossas amadas obreiras, a mamãe Tânia também, a obreira, dando para hora aí que a reunião está cancelada. Mas algo me disse, faça, o que é que tem? Faça a reunião, entra lá, prega, depois termina. Glória a Deus nos salvou. Ele valeu apenas. Amém? Creio que valeu apenas. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Deus abençoe a todos, rico e poderosamente. Sei que existem pessoas que precisam de oração. Então, você precisa de oração, levante a sua mão. Se estiver sentindo uma dor, coisa semelhante, ou por qualquer outra situação, vou orar. Vou fazer uma oração de modo geral. Você que está com dor vai sentir alívio. Se está sentindo-se mal, vai ficar curado, livre em nome de Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura, você que está enfermo, está com dor. Seja curado, seja livre. Você que está com o jugo, com o fardo, seja quebrado, o jugo, o fardo, e seja livre em nome de Jesus Cristo. Pai, penetra na vida desse homem, dessa mulher, desse servo, dessa serva. Penetra com teu fogo, Senhor Jesus Cristo. Penetra, Santo Deus, aleluia. Com teu poder, Senhor, quebra todo mal, quebra toda maldição. Em nome de Jesus, na vida da irmã Dulce Montenegro, na vida da irmã Marisa Mwanguangua, glória a Deus. E na vida de todos também, Santo Deus, que estão com as mãos levantadas, assim, com as mãos sobre a cabeça, sobre a parte do corpo que está dolorida, recebam cura em nome de Jesus. Aqueles que estão a interceder por os seus entes ou conhecidos, sejam visitados os seus familiares, sejam visitados. Todo o jugo, todo o mal seja quebrado. Pai, concede o desejo dos seus corações, concede, Santo Deus, da irmã, da sangue dos demais, concede o Deus vivo, concede o desejo dos seus corações, restaura, renova, levanta, fortalece, quebra o jugo, quebra o fardo, quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra as ataduras, quebra a bruxaria, quebra toda e qualquer atuação satânica maligna, Senhora. Quebra todo o mal, em nome de Jesus Cristo, todo jugo, todo fardo, toda fortaleza diabólica, satânica, seja quebrada, quebra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal, seja removido, todo lixo, toda maldição, em nome de Jesus, receba o alívio, em nome de Jesus Cristo, amém. Sinta o alívio. Você que estava com dor, procure a dor, faça movimentos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Atenção, só para não deixar dúvidas ou confusão na mente de todos vocês. Senti isso, né? Creio que Deus. Porque acredito que a pessoa estava dizendo, como assim o pastor não quis entrar, estava chateado conosco, chateado com que não tinha nada a ver com vocês. Por isso eu falei com o diabo. E quando digo com o diabo, não é porque é questão que tem a ver com a reunião, a sala, não tem nada a ver. Não. Então, para tirar aqui essa nuvem que está tentando, se calhar, pairar na mente de alguém, ou o pastor, disse que nos ama, mas estava chateado, não quis fazer a reunião, quis cancelar. Será que houve um mal, alguma coisa conosco, no nosso meio? Não tem nada a ver disso. Glória a Deus, amém? É mesmo o que quer dizer. Os demônios, os diabos. Então eu quis mesmo não só começar a orar, mas também não parar mais de orar, sem interrupção. Simplesmente isso. Eu quis começar como eu comecei, mas também eu quis continuar, porque sabia que ao entrar na reunião ia parar para ensinar, depois ministrar a cor como fiz. E é aquilo que eu não queria fazer. Queria avisar um outro pastor para poder fazer a reunião. Glória a Deus, ou se calhar cancelar mesmo como eu estava a pensar. Mas graças a Deus, a reunião foi feita e glória a Deus. O ensino da palavra também foi feito. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Fiquem na paz, fiquem na bênção do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na bênção do Senhor. Glória a Deus. Paz conserva os pastores. Paz do Senhor, pastor Dinei. Glória a Jesus. Pai do Senhor, pastor Luiz Sebastião. Pai do Senhor, pastor Seni Neto. Glória a Deus. Deixa-me dar você mais, pastor. Para o pastor Paulo dos Santos e aos discípulos, obreiros, obreiras, irmãos e irmãs em Cristo Jesus de modo geral. Deus abençoe mesmo a todos, rico e poderosamente. Amém? Glória a Deus. Mama Tânia,